De volta com o programa Tudo Posso e nós vamos falar de um mercado que está em ascensão. Ser palestrante não é uma tarefa fácil. As empresas que agenciam palestrantes afirmam que no país ainda são poucos os profissionais realmente qualificados para essa profissão. Segundo a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que reúne profissionais do ramo e empresas que investem em treinamento, 89% das médias e grandes empresas brasileiras contratam palestras anualmente. E o cachê médio é de R$5 mil. Você está interessado em conhecer um pouco mais sobre isso? Nós estamos recebendo o escritor e conferencista César Romão, que vai te ajudar a ingressar nesse mercado crescente. Tudo bem, César? Tudo bem. Muito bom te receber aqui. O prazer é meu estar aqui como uma das maiores jornalistas do Brasil. Ah, querido. Bom, vamos falar primeiro dos livros. Os livros, você tem 12 livros publicados em 51 países. Os livros têm um tema parecido? Tem sim. Os livros são de liderança, motivação e gestão e tem 2 romances. São 12 títulos, 51 países, inclusive um país muito difícil, que é a Rússia, onde eu tenho 9 livros. Sou o segundo brasileiro a ter livros na Rússia. Mas por que você acha que você vende mais na Rússia? A Rússia é um país novo, né? Essa história da espiritualidade, da liderança, da motivação, tudo isso é novidade para eles, de uns 15 anos para cá. Certo. Então, eu acredito que seja isso. O meu nome na Rússia é Cezap Pomal. Olha que máximo! O meu segundo maior público no mundo, depois do Brasil, é a Itália, onde eu tenho 9 livros lá também. Você acha que é dessa proximidade que o Brasil tem com os italianos, Pode o ser. jeito? Eu tive sorte na Itália, né? Por causa do Cesare. Ah, Cesare tá. Romano. Então, isso acho que ajudou um pouquinho lá também. Você acha que o seu nome é um nome fácil? Pelo menos na Itália é um nome familiar. Entendi. E depois você tem o terceiro, você sabe? Aí vem Espanha, Portugal, Alemanha, e Tá. Suíça, e a gente tem aí num total, países hispânicos todos. Certo. Vamos falar agora do seu lado palestrante, né? Você é um escritor consagrado, palestrante consagrado. Agora, tem muita gente que quer entrar nesse mercado e não sabe como. Tem pessoas que tentam entrar e não têm esse talento. Como diferenciar isso? Como entrar nesse mercado? Tem empresas que auxiliam as pessoas? Deixa eu lhe contar como é que eu entrei nesse mercado, até para que o público conheça um pouquinho da minha história. Eu escrevi um livro chamado A Semente de Deus. Esse livro foi uma explosão no Brasil. Foi o livro que abriu as portas para a minha carreira internacional. E quando eu terminava, eu era chamado para falar do livro. Então, as pessoas me ligavam e diziam assim, Romão, você não quer... Você só escreve ou fala também? Você pode vir aqui? É ótimo, você só escreve ou fala também. Era um escritor, né? Aí eu dizia, mas o que você gostaria que eu falasse? Eu falo também. Eu gostaria que você falasse do livro. E foi assim que eu comecei a fazer palestras. E quando eu descia dos palcos, eu sempre era abordado por pessoas que me diziam, Romão, eu quero fazer isto. Eu quero fazer palestras. Como é que faz? E um dia, tanta gente, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ensinar as pessoas a fazerem palestras. Então, praticamente, eu diria que o meu treinamento talvez tenha sido o primeiro aqui no Brasil, porque ele já tem 18 anos. Já formei milhares de alunos ao longo desse tempo, todos estão brilhando aí nos eventos. E a possibilidade de você se tornar palestrante, você tem uma nova profissão que não precisa deixar a sua. Você, como jornalista, por exemplo, com toda a experiência que você tem, eu tenho certeza absoluta que você deve receber muitos convites para fazer palestras sobre a sua experiência dentro da televisão brasileira, que fez história. Você tem uma história, você tem algo a contar. Então, esse é o pré-requisito? Tem um segundo pré-requisito, quer dizer, ou você tem uma história e tem algo a compartilhar, ou você tem um conhecimento avançado sobre um tema. Por exemplo, você se torna uma sumidade em liderança, em motivação, em gestão, em management, quer dizer, você se torna uma sumidade num tema. Aí você tem algo a levar ao público. Palestrante, você tem que olhar para a palestra como missão. Eu tenho muitos alunos que são, por exemplo, CEOs, presidentes de empresa, gerentes. Por quê? Nem sempre a pessoa aprende a fazer palestras para subir ao palco. Às vezes, ele é um CEO ou é um diretor de empresa que ele faz palestras para os funcionários, para os colaboradores. Então, ele tem que saber falar, ele tem que saber preparar um roteiro, ele tem que saber preparar o texto, tem que ter desenvoltura. Então, tenho muitos alunos, por exemplo, que se formam no treinamento para palestrantes, mas não vão ao palco.
Eles fazem as palestras dentro das companhias para os seus colaboradores. E os alunos que vão para o palco, né, que vão para o grande público. Hoje você tem no Brasil um mercado fantástico, são mais de 600 eventos por ano aqui no Brasil. Todos levam palestrantes, então o mercado... No Brasil todo. Todos levam palestrantes. Palestrante é uma carreira muito glamurosa. É, porque todo mundo meio que se mira. Você tem que ter sucesso absoluto para você ser um palestrante? O que é o sucesso, né? O sucesso é muito relativo. Porque a pessoa se mira em você, você vai falar assim, meu Deus, eu quero ser aquele cara, eu quero lidar com a vida daquele jeito, né? É a mesma coisa que escrever um livro, é uma responsabilidade. Todo mundo tem que ter o seu conceito de sucesso. Quando eu começo o treinamento, sabe qual é a primeira coisa que a gente avalia? A humildade. Se você não tiver humildade, você não vai conseguir ser palestrante. Por quê? Porque você vai se perder no glamour da profissão. É uma profissão que você viaja de primeira classe, fica em hotel 5 estrelas, recebe um cachê astronômico, todo mundo te paparica, todo mundo quer o seu livro, todo mundo te coloca no jornal, na revista, você vai à televisão falar sobre a sua palestra e as pessoas não podem interpretar isso como algo eterno na vida delas. O glamour é a primeira coisa que o palestrante tem que aprender a lidar. Ele tem que ter compromisso com a missão dele de ensinar. Palestrante que ensina tem carreira permanente. Palestrante que não ensina, ele é passageiro. Porque não adianta a pessoa querer ser famosa e não ter conteúdo, né? Exatamente. Tem pessoas que chegam e falam assim, eu quero ser palestrante e não dá para ser palestrante? Tem. Na primeira avaliação que eu faço, a gente analisa isso, porque eu tenho como princípio não dar aula a pessoas que não têm o pendor natural para se tornarem palestrantes. Por quê? Porque ele não será palestrante. Porque vai ser iludido, né? Vai ser iludido. Agora, essa história, Maria Cândida, ela é interessante. É como uma mulher que vai ao cirurgião plástico, pede para fazer um pequeno retoque no rosto e o cirurgião diz assim, mas você é linda, não precisa. O que é que ela faz? Vai em outro. Vai no outro. Então, vai no outro. Essa história do palestrante... Até um que opere. Até um que faça. Se fizer, tá bom. Não importa se vai ficar bonito ou não, né? Mas se fizer, tá bom. Então, às vezes, eu reprovo. Não é que eu reprovo, né? Eu oriento muitos alunos a não entrarem na carreira, porque eles vão investir e não vai dar certo, não vai funcionar. Às vezes, existem características mínimas para você ser um palestrante. Eu daria 3 aqui, como a gente já conversou. Humildade, uma grande história ou um grande conhecimento. Agora, isso não significa que eu disse a você hoje que você não pode ser palestrante e que você desenvolva essas características, volte daqui um tempo e aí eu vou dizer para você, não, você pode ser palestrante. Claro. Palestrante, a vida é tudo uma mutação, exatamente. né? O mundo é redondo, não é verdade? As coisas mudam, ela não é estática a vida. E é importante a pessoa ir evoluindo também. Eu acho importante, inclusive, a pessoa às vezes receber um não, para ela ser impulsionada para o sim, entendeu? Legal que você falou. O sim, às vezes, né? O não do mundo é o sim. O não que eu dou é o sim do coração. Então, é justamente o que você disse. A pessoa fala, pô, mas eu vou desenvolver essa capacidade. Eu tenho muitos alunos que fazem isso. Eu tenho um aluno, por exemplo, que estão começando este ano comigo, que o ano passado passaram e não tinham nenhuma das 3 primeiras competências. A 4ª competência seria uma boa formação acadêmica. Você não entregaria o seu filho ao médico que não tem diploma. Então você entrega ao seu filho, o médico fala assim, olha, eu não tenho diploma, mas eu assisti no Discovery uma cirurgia de cérebro e eu sei operar o seu filho. Você vai entregar? Não. Então, a formação acadêmica, ela é fundamental, seja ela qual for, porque aí você tem uma licença em uma determinada área, pelo menos em uma área, você é licenciado academicamente. Entendi. Bom, o método que você usa para ensinar as pessoas, como que é o passo a passo? Assim, primeiro, o que você analisa, depois, o que acontece? Olha, a primeira coisa é essa entrevista, né, onde a gente vai perceber se a pessoa tem o dom, tem as competências para se tornar palestrante. Após isto, o treinamento dura 3 meses, uma média de 8 horas por semana, onde a pessoa aprende a desenvolver roteiro, onde ela aprende desenvoltura de palco, comunicação, cênica, aprende sobre o mercado, como ingressar no mercado. Quando o treinamento termina,
Essa pessoa está literalmente incluída no mercado. Eu tenho muitos alunos que às vezes... Quanto tempo demora isso? 3 meses, 8 horas em média por semana. Tá. Eu tenho muitos alunos que às vezes antes de terminar o treinamento já vão para o palco, já começam a fazer palestras. E tem uma vantagem legal porque eu, como não consigo às vezes atender a agenda de palestra, e é um mercado muito grande, então eu passo a indicar os meus alunos. Foi uma outra razão de eu iniciar o treinamento. Às vezes o cliente falava assim, Romão, quem você indica? Então nós temos hoje no Brasil, o que eu considero um dos maiores palestrantes do Brasil, são 12 pessoas, 13 profissionais. E a gente ficava indicando esses 13, só que aí precisa mudar, né? O cliente que leva uma vez nem sempre leva 2. E aí passei a indicar os meus alunos. Então hoje eu tenho um evento que vai acontecer em São Paulo, o evento tem 14 palestrantes, 6 são ex-alunos. Ah, que ótimo! E como que você se sente com esse sucesso aí de... Maria Cândida, para mim é uma missão, sabe? Eu acho que é parte da minha missão como escritor, como palestrante, essa coisa de você poder tornar as pessoas viáveis ao mundo para que o mundo fique melhor. E esse é um compromisso que eu procuro estabelecer com os meus alunos, né? O que você vai ensinar? Você tem que me convencer de que o que você vai ensinar vai melhorar o mundo, vai melhorar as pessoas. Essa é a primeira lição de casa, viu? Você tem que me convencer que o que você vai ensinar vai melhorar o mundo. Eu vou voltar aqui a você. Você tem uma história fabulosa dentro da televisão brasileira. E eu tenho certeza que quando você realiza palestras, e eu sei que você realiza, e é muito aplaudida, é muito requisitada, você ensina as pessoas com as suas lições, com todos os programas que você já fez, com todas as grandes reportagens que você já fez, e as pessoas aprendem. De alguma maneira elas melhoram a vida, de alguma maneira elas têm um conhecimento maior que elas vão poder usar na vida delas. Então você cumpre já, talvez, a principal característica de se tornar um palestrante. Qual o investimento, muito obrigada primeiro, qual o investimento que a pessoa tem que fazer? Ela faz investimento de tempo, né? Faz um investimento de dinheiro básico e de vontade, né? Só a última. Só a última? Vontade. As pessoas precisam querer, mas não é querer mais ou menos. É querer muito. Precisa querer muito, porque tudo na vida é escolha e decisão. Quando nós desejamos algo, nós somos reflexos da nossa escolha e da nossa decisão. Se você decidir, se você escolher ser um palestrante, e isso é uma parte também do treinamento, você tem que fazer essa escolha, você tem que tomar essa decisão. Você será. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu não tenho um aluno ao longo desses anos que não tenha tido êxito na carreira de palestrante. Nenhum. Maravilha. Todos eles hoje estão neste mercado, muitos têm até outras profissões e utilizam a profissão de palestrante como algo paralelo. Tenho alunos que só fazem palestras de sábado e domingo, durante a semana são executivos de multinacionais. O mundo das palestras, ele te dá essa possibilidade. Né? Você pode aceitar ou não, você pode ir ou não, você pode fazer quando você quiser. Não é uma profissão dos sonhos, né? Não é uma profissão que você tem horário. É uma profissão que você pode levar seus filhos ao cinema na segunda-feira, como eu faço, por exemplo. Pô, irmão, você vai no cinema de segunda? Segunda é o meu dia, né, de sair com a família. Por quê? Porque os meus horários são diferentes. O mundo das palestras te dá também essa possibilidade. Que maravilha. Bom, quero te agradecer muito a presença. Obrigado. Você é um escritor sensacional, um palestrante maravilhoso, estimula muita gente. E se você que está assistindo quer ter uma nova profissão, uma nova carreira ou uma segunda etapa da vida, uma segunda chance, então você tem que procurar o César Romão, né? Como que a gente acha você no... facebook.com/Romão César. E olha que coisa linda. facebook.com/Romão César. Olha que coisa maravilhosa que a carreira me concedeu hoje, estar com você, que é uma das maiores jornalistas do Brasil. Muito obrigado. César, muito obrigada, viu? Um beijo enorme para vocês.